prazer para mim estar aqui mais uma vez, relembrando a última jornada que tivemos juntos, no dia 27/12/2015, data essa, impossível de ser esquecida, visto que nela se deu o nascimento do nosso segundo filho, Caleb. Nós pregávamos aqui no mesmo dia, com muita alegria. De fato, nós voltamos a essa nova jornada com o intuito, com o desejo de realmente o Senhor, como bem falou o presbítero, fale aos vossos corações esta manhã. Para tal, eu vos convido a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 19. Nós faremos uma leitura do texto um pouco maior, mas focaremos a mensagem apenas nos versos 28, 29 e 30. João 19, de 17 ao versículo 30. No entanto, nós trabalharemos apenas os versículos 28, 29 e 30. João 19, 17 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem a caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre com uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Amém. Vamos ao Senhor. Pai amado, Deus da eternidade, Senhor dos exércitos, Deus, o teu nome é temido entre as nações. Ó Pai, o teu povo se rende diante da tua majestade nesta hora bendita do culto solene ao teu santo e precioso nome. Deus, nós carecemos de ouvir das tuas santas letras a tua instrução, Senhor, que edifica o corpo de Cristo e edifica as nossas almas. Senhor, nesta manhã, a nossa alma e o nosso coração estão sedentos do Senhor. Ó Deus, com o teu Espírito bondoso, vem sobre nós, Deus, e derrama graça sobre esta igreja. Ó Deus, nos abençoa segundo a medida infinita da tua longanimidade, e tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-me, ó Deus, como um instrumento do Senhor para abençoar o teu povo. Esse é o meu desejo. Eu
Senhor o faça para o louvor da tua glória e nos explique, ó Deus, esta manhã, quão maravilhosa frase foi essa que o Senhor Jesus Cristo disse antes de expirar. Mostra-nos, Senhor, o que foi consumado pelo poder do teu Espírito Santo mediante a pregação e o conhecimento que é oriundo da tua palavra. Fica conosco, fala conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a nossa dinâmica de vida, a partir da nossa agenda, ela limita muito o nosso tempo, certamente, e tempo tem sido o que nós menos temos tido. No entanto, existem algumas questões que a gente costuma observar, até para detectar aquilo que a palavra de Deus já nos é enfática em afirmar. E uma delas está num programa muito interessante, que de vez em quando a gente observa, naquele canal chamado History. É um programa rápido que chama-se Ideias e Invenções. Ali, alguns pseudo-inventores, em sua própria residência, no âmbito doméstico, eles criam alguns objetos para facilitar a sua própria vida e a vida das demais pessoas. E a última vez que vi este programa, achei muito interessante, porque um americano, ele inventou uma mangueira retrátil, algo de uma praticidade incrível, que faz com que a gente não precise, após lavar o carro, por exemplo, ou o terraço de casa, ter que ficar enrolando por muito tempo aqueles metros e metros de mangueira. É muito interessante, porque ela sendo retrátil, quando a água não corre por dentro dela, ela fica minúscula, algo que até uma criança pode carregar com muita facilidade. Mas quando a água então percorre o seu interior, ela chega a atingir metragens grandes, 15 metros, 30 metros. E esse homem mostrava ali para o repórter a sua invenção, afirmando quantos milhões de dólares ele já tinha ganho com aquela sua invenção. E o que me chamou a atenção é o fato de que as obras dos homens, ou seja, as nossas obras, elas trazem consigo uma marca que é toda peculiar da gente, nós pecadores. Quanto mais ele mostrava o produto, mais ele dizia ao mesmo tempo, paralelamente, que o produto ainda não estava acabado. Sempre tem algo para melhorar, algo para refazer. Era a conexão com a mangueira, era talvez um material, que existisse algum material melhor do que aquele, para que o produto ficasse melhor. Portanto, irmãos, as nossas obras, desprovidas da fé em Cristo Jesus, elas são chamadas pelas Sagradas Escrituras de trapos de imundícia. Elas não têm, de fato, nenhum valor, porque elas trazem consigo o peso da imperfeição. E esta característica é uma característica só nossa, pecadores, até que Cristo venha e retire o pecado que está na nossa carne, segundo as Sagradas Escrituras. O que eu quero fazer, uma analogia, citando esse fato que eu vi na TV, neste canal, neste programa, é um paralelo entre as obras dos homens, que retratam a imperfeição dos mesmos, e a obra de Deus, que retrata a sua essência. Portanto, nós temos obrigatoriamente que falar de perfeição quando nós falamos acerca das obras do nosso Redentor. É basicamente esse o paralelo que eu gostaria de traçar, convidando os irmãos desta manhã a observarem os versos 28, 29 e 30. Foram os momentos finais da vida do nosso Redentor encarnado na face desta terra. Foram momentos conhecidíssimos de muita agonia, momentos de profundas dores, as quais o Senhor teve que curtir no nosso lugar, para que esta obra bendita da salvação pudesse ser aplicada a nós de maneira perfeita e consumada, como Ele mesmo afirmou nas suas últimas palavras. Irmãos, eu gostaria de destacar o poder e a vivacidade da mente do Senhor Jesus Cristo, momentos
antes de sua morte. É interessante que eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas de acompanhar os últimos momentos de alguém. São momentos muito difíceis, a mente tende a devagar, não há muita razão naquilo que se fala, é mais uma mistura de emoções e lembranças do passado, e aquele momento parece não ter aquelas palavras muita razão a ser delas extraída. É um momento difícil, é um momento que nós temos que nos preparar para ele. Todos nós haveremos de passar. Mas se tratando do nosso Redentor, do nosso Salvador, observa-se que a mente de Cristo, mesmo nesses últimos momentos, com muita agonia de morte, ela é completamente consciente daquilo que está acontecendo. Jesus, por nenhum momento, devaga em suas palavras. A consciência é tão grande que ele chega a esbanjar, essa é que é a palavra melhor, sabedoria e prudência, mesmo naqueles momentos de sofrimento, e sofrimentos agudos, eu diria. Irmãos, quão claramente ele percebeu o significado daquele momento, da sua morte. Como ele deve ter surpreendido os sábios daqueles que estavam ali a contemplar a sua morte, os sábios do mundo, e aqueles videntes ao verem, por exemplo, como ele estava, o seu entendimento aguçado quanto à corrente que ligava o passado das sombras em uma transição para uma nova aliança. Jesus estava completamente consciente, essa é que é a verdade, nos últimos momentos de sua vida nesta terra, enquanto Deus encarnado. Irmãos, nós não somos capazes. Nós já vimos muitas pessoas tentando escrever e manifestar as dores que sofreu o nosso Salvador ali naquele momento. Mas a nossa mente, finita como é, não tem como saber de fato, com exatidão, quão grande foi o sofrimento do nosso Senhor neste momento. E esta palavra está consumado, se você já leu, ela é repleta de profundo significado. Às vezes a gente lendo a Escritura, esse termo ele passa batido, visto que nós fazemos algumas analogias e até compreendemos bem o que é que de fato está se consumando. Eu gostaria esta manhã, irmãos, pela graça de Deus, de mostrar para vocês um pouco mais de profundidade acerca do que significa, ou do que significou o Senhor Jesus dizer que estava consumado. O que é que estava sendo consumado ali de fato, e o que isso traz de relevância prática para as nossas vidas. Essa é a minha intenção, a qual eu pretendo argumentar em apenas um ponto com a igreja, esperando certamente que o Espírito Santo nos faça ouvir e entender, como orou o presbítero ainda há pouco, e que, entendendo, nós possamos nos maravilhar de um momento que é crucial e que sem ele a nossa salvação não poderia estar estabelecida, e nem os nossos nomes no livro da vida. A importância desta simples frase, este verbo e este complemento, é de fundamental importância para aquele que precisa entender a obra que salva a sua alma da ira vindoura. Irmãos, o Filho de Deus, ele foi feito homem, ele teve uma vida perfeita em virtude e de total autonegação. Isso é explícito nas Sagradas Escrituras. Durante toda a sua vida, Jesus foi desprezado, ele foi descartado entre os homens. É chamado de varão de dores, aquele que é experimentado em quebrantamento. Esse é o seu Salvador, o homem, o Deus homem vivo, encarnado, o Messias tão esperado pela antiga aliança. Ele teve poucos amigos, e até os que teve lhes foram infiéis. Eles foram infiéis. Se você abrir sua Bíblia em Marcos, eu peço que você faça isso por gentileza. Marcos 14, versos 48 a 52. Eu quero mostrar para vocês como de fato isso foi verdade,
Marcos 14, 48 a 52. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E este jovem era o próprio autor do Evangelho, Marcos. Jesus teve poucos amigos, todos lhe foram infiéis, e ele teve que fazer a sua jornada à cruz sozinho mesmo, de fato e propriamente, como nos narra a própria Bíblia. Ele é conduzido à cruz e ele é cravado nela firmemente. O sol queima as feridas do nosso Salvador. Certamente a sua febre é aumentada, as suas angústias multiplicadas. Deus o desampara, porque é hora dele suportar a ira de Deus contra os nossos pecados, contra cada um deles, e por que não dizer de todo o mundo, como a própria Bíblia acabou de nos informar. Irmãos, ele diz: Deus meu, porque me desamparaste? Pisa sozinho no lagar. Ele tem que continuar, porque ele deve cumprir cabalmente a vontade de seu Pai. E a vontade do Pai era nada mais, nada menos que ele suportasse sozinho o peso da ira por causa dos nossos pecados. Ele cumpre e afirma no verso 28 cabalmente que está consumado. Mas, irmãos, o que de fato Jesus está afirmando está consumado? No momento de transição, nós sabemos que aqui, antiga para nova aliança, o Messias esperado agora não é crido, porque como pode ele ser Deus e estar morrendo numa cruz? As pessoas não compreendiam a conexão do que estava acontecendo. E o que de fato a expressão está consumado quer dizer é algo muito relevante para a nossa salvação. Eu diria que o que está ali sendo dito pelo Senhor Jesus Cristo é que tudo que veio antes como figuras, promessas e profecias estavam se cumprindo agora, ali naquele momento, nele e somente nele. Todo o Velho Testamento, toda a aliança veterotestamentária estava ali se concretizando na pessoa do nosso Salvador. É interessante que há duas vezes a repetição. Jesus diz no verso 28, ele diz no verso 28, está consumado, e logo em seguida ele reafirma novamente algo como uma palavra final que tinha realmente que ser dita. E é por isso que nós estamos explorando o significado mais profundo do que foi ali consumado. Portanto, a primeira ou as primeiras coisas que ali que refletem a palavra do Senhor Jesus Cristo são o cumprimento nele de figuras, promessas e profecias do Antigo Testamento. Eu fico imaginando se nós pedíssemos ao homem mais sábio desta terra que ele resolvesse essa questão, que ele tentasse construir na sua mente, com a sua sabedoria humana, um caráter ideal que se ajustasse com a exatidão de tudo aquilo que o Antigo Testamento prefigurou acerca do Senhor Jesus Cristo. Qual seria a condição deste sábio? Nenhuma. Ele não poderia produzir absolutamente nada, porque é impossível que para qualquer homem ajustar o que Cristo é e foi
em decorrência daquilo que tinha sido prefigurado a respeito do que ele seria. Ele deveria ser um profeta como Moisés, ele deveria ser um campeão como Josué, um sacerdote como Arão, como Melquisedeque. Ele deveria ser tanto Davi como Salomão, tanto Noé como Jonas, tanto Judá como José. E tem mais, ele deveria ser o cordeiro que foi imolado e deveria ser ao mesmo tempo o bode expiatório que não foi imolado, a ave que era sacrificada pelo sacerdote. São todos os tipos de Cristo que o Velho Testamento mostra acerca daquilo que seria o nosso Salvador e o que o identificaria como nele ser concretizado todas as figuras, promessas e profecias da antiga aliança. Bendito seja o nosso Salvador, porque fica tão claro que a cruz de Cristo e somente o nosso Deus encarnado poderia resumir tudo aquilo, todos os tipos que o Antigo Testamento apontava e apontava certamente para ele. Então tudo fica mais claro quando nós observamos, fica claro e evidente, tanto para um que passa correndo pode entender, como para uma simples criança. Entender que a primeira grande realidade da palavra de Deus está consumado é que ali se estabelece o fim de muitas questões nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A resposta, portanto, para esse suposto enigma é o próprio Cristo, é a sua cruz, e nele nós vemos cumprida toda a vontade de Deus pré-anunciada pelos profetas. Todas as promessas estão ali resumidas. Mas não somente isso, não somente as figuras, as promessas e as profecias, mas também todos os sacrifícios típicos da lei judia ou judaica estão em Cristo ali também sendo abolidos e, por que não dizer, explicados. Agora, com esta perspectiva de cumprimento está consumado, onde os sacrifícios cruentos do Antigo Testamento estão nele, apontando para ele que foi um sacrifício final. Depois dele não haveria mais necessidade de imolar aqueles animais, da aspersão do sangue sobre o povo para a purificação dos seus pecados. Então ali um sacrifício só foi feito para sempre, e o sacrifício foi o seu sangue derramado, o sangue santo, puro, imaculado, naquele chão ali, mostrando, explicando o porquê do sistema sacrificial, e que ali eles estariam todos cumpridos na pessoa do Senhor. Eu fico imaginando Abel, que a gente tem uma mente muito criativa e precisa às vezes controlá-la, mas eu fico imaginando os nossos primeiros irmãos, Abel, até o próprio Abraão, ao ver o desenrolar da progressividade das Escrituras e de como Deus ia instruindo o seu povo até a chegada da nova aliança. Eu tenho para mim que muitas vezes eles ficavam a se perguntar: para que tanto sacrifício, para que tanto bicho morto, para que tanto sangue derramado no chão? Quando isso vai acabar? E de fato, na cruz, isto tem o seu fim encontrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, os novilhos ali, os carneiros, os pescoços das pombas que eram quebrados, o sacerdote que adentrava o templo de ano em ano, borrifava o sangue, e outra vez no ano seguinte, Davi que oferecia holocaustos, Salomão em dezenas de milhares, Salomão em dezenas de milhares, Ezequias quantas vezes não ofereceu os rios de azeite, Josias, a abundância da gordura, tudo ali suficiente agora na morte, tudo sendo consumado na pessoa do nosso Salvador. E ali foi posto fim a este sistema sacrificial, e Deus aceitou agora aquele único sacrifício como suficiente. Não há mais necessidade de nós obtermos a purificação
através daquele sistema, mas agora há uma nova aliança sendo estabelecida, e o está consumado também é uma marca do início desta nova aliança. Irmãos, como se não bastasse, o Senhor também apresenta nesta pequena frase a sua obediência perfeita para o perdão dos nossos pecados. Irmãos, o homem não pode ser salvo a não ser que seja a ele atribuída uma justiça perfeita e esta seja aceita da parte de Deus. Nós não temos essa justiça em nós e nem por nós mesmos. Portanto, eis o grande dilema do ímpio quando chegar a hora do juízo. Ele enganando a si mesmo, como nós nos enganamos quando se dissermos que não temos pecado. O ímpio se engana porque ele pensa que alguma justiça aceitável da parte de Deus poderá brotar dele naquele grande momento de acerto de contas. E isso não acontecerá. Portanto, de fato, quem condena o ímpio e lança sua alma no inferno são o acúmulo dos seus próprios pecados e a ausência de uma justiça satisfatória da parte de Deus. Que Deus fique satisfeito com aquilo que é apresentado para ele em forma de justiça, para que a alma de um pecador seja livre ou liberta de um inferno que também é eterno. Portanto, irmãos, Cristo se comprometeu em guardar a lei de Deus. Foi um compromisso que Cristo fez dentro da sua agenda com o Pai. Ele tinha esse compromisso. Cristo não podia fugir da cruz, porque ele falharia com o seu compromisso com o Pai. E nós nunca seríamos salvos se Cristo não tivesse assumido um compromisso de guardar a lei de Deus por seu povo. Isso é uma realidade que deve estar sempre na nossa mente, porque essa realidade combate a heresia das obras, de que nós somos alguma coisa diante de Deus por causa de alguma obra que nós fazemos. Irmãos, toda a justiça que a nós foi tributada em Cristo Jesus, somente ela é aceita da parte do Pai para o nosso benefício, para a nossa santificação. Ele obedeceu em particular, honrando ao seu Pai, coisa que nós não fazemos. O mandamento que nos prolonga os dias de vida nesta terra é este: honra o teu pai e a tua mãe. Foi o que Jesus fez desde que nasceu. Então ele honra o Pai por nós, em nosso lugar, porque nós não temos como fazê-lo da maneira perfeita como Deus requer. E ele é capaz então também de estar pronto para renunciar à sua própria vida ali naquele momento para a glória de Deus. Então, dentro dessa perspectiva de uma obediência perfeita que nós não temos para apresentar ao Pai, Cristo diz: está consumado. Ali Cristo foi tentado em todos os nossos pecados e ele não pecou nenhuma vez sequer, para que sua justiça fosse perfeita e perfeita fosse tributada a nós, pecadores imperfeitos. Deus não pode mais então. O Pai, a partir do momento que Cristo diz está consumado, o Pai não pode pedir mais nada pelos nossos pecados. Ele não pode querer algo a mais acerca de uma justiça que para ele é suficiente. Então é quando a lei recebe todas as suas demandas, e nem o maior alcance da justiça poderia aumentar ou fazer com que o Pai quisesse um pouco mais de justiça. Não, essa justiça do Filho, ela é completamente suficiente para salvar toda a igreja. Toda a igreja. Isso deve nos trazer bom ânimo, porque quando nós caímos, e caímos muitas vezes, nós caímos, irmãos. É natural do pecador. Nós não precisamos nos desesperar e nem ter um terror além da medida do pecado quando nós cairmos. Não, ao mesmo tempo nós não viveremos relaxadamente no pecado, é claro. Paulo é muito taxativo e fala isso na carta aos Romanos.
Mas quando nós cairmos, saibamos nós que há uma justiça perfeita, não oriunda de nós, que já foi aceita por Deus, e ela é capaz de nos purificar, como diz as Escrituras em 1 João, de toda e qualquer iniquidade. Essa é a justiça de Cristo, que também está consumada nos seus últimos suspiros ali do Gólgota. Além disso, o Salvador ainda quis dizer que essa obediência perfeita, ela deu a Deus a honra e a glória que lhe eram devidas. Essa obediência, ela entrega ao Pai, na altura da sua majestade, aquilo que ele deve receber na profundidade e na medida que ele mesmo determinou que deveria ser. Então, Cristo engrandece a lei e a faz nobre, e agora clama na cruz: está consumado. Irmãos, é maravilhoso ver como uma simples frase, uma simples expressão, um verbo com o seu complemento, pode trazer para nós, nesse dia do Senhor, realidades tão profundas quanto a nossa salvação. Como a obra de Deus não é como a nossa obra, de caráter imperfeito, sempre por terminar, sempre faltando alguma coisa, carente de reajustes. Essa é a obra do homem. Mas a obra de Deus não, ela é perfeita, ela não carece de nada a mais, e nem que se retire nada dela para ajustamento. Ela sempre será perfeita, como Deus e o nosso Salvador sempre foram. Além disso, e para finalizar, eu quero ainda argumentar que não somente se cumprindo em Cristo figuras, promessas e profecias, e não somente sendo nele ali abolidos os sacrifícios tipificados na antiga lei judaica, e também explicados. A morte de Cristo explica as coisas para nós, para a igreja principalmente em nossos tempos. Como a morte de Cristo é didática. Vocês já pararam para perceber como ela explica cada área da nossa vida e o que Deus requer de cada um de nós? A morte, a cruz, por isso que a cruz é o centro da morte de Cristo, deve ser o centro também das nossas vidas. Nós devemos viver uma vida debaixo do crivo da cruz de Cristo, porque eis o lugar de segurança. A cruz de Cristo é o lugar que vai impedir você de fazer coisas que desagradam a Deus. Portanto, se tudo na nossa dinâmica e diversas áreas que compõem a nossa vida conseguirmos submeter aquilo à cruz de Cristo, nós seremos crentes melhores, certamente, que alegram mais o coração do Pai, certamente, porque estamos usando a ferramenta correta para andarmos, e certamente o Espírito há de nos conduzir e consolar nesta árdua tarefa. Mas, irmãos, para finalizar ainda, Jesus tinha 3 grandes inimigos ainda a serem derrotados. Jesus obedece perfeitamente à lei de Deus, a nós é atribuída a sua justiça, que é perfeita, e por isso nós somos aceitos pelo Pai. Mas como se não bastasse, quando Cristo diz está consumado, então ele destrói totalmente o poder de Satanás, do pecado e da morte, em um único golpe. Como um grande rei, como o Senhor dos exércitos, ele vem preparado com as suas santas armas, elimina ali, primeiramente, o pecado. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi levado ao madeiro. Sim, foi por causa disso. E ele tinha que estar ali, mas ao mesmo tempo, ou na mesma medida em que ele é fixado no madeiro, ele também prega lá e deixa lá todos os nossos pecados. É o fim do poder do pecado sobre os eleitos do Senhor. Certamente nós iremos pecar, e eu digo, sou ousado em dizer, irmãos, que até no momento da nossa morte, assim como o Senhor Jesus, não como
com Ele porque Ele não pecou, mas no momento em que Ele está, quando nós estivermos passando pela primeira morte, porque a segunda não nos alcançará. A segunda não nos alcançará. Por causa dessa morte de Cristo, de estar tudo consumado, a segunda morte não nos alcançará. Mas quando da primeira, até naqueles últimos suspiros, eu creio que eu estarei pecando. Eu creio que nem no momento final nós deixaremos de ser pecadores. Mas, irmãos, o pecado já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não poder para nos destruir, lançar a nossa alma no inferno, não tem mais, porque este poder também ali Cristo venceu. O pecado que destrói a Cristo enquanto homem, Ele destrói também quando foi crucificado. É o fim do poder do pecado. Em segundo lugar, certamente quando Cristo estava ali agonizando neste momento final, ainda sofrendo um dissabor de receber vinagre para beber em vez de água, Ele tem sede, Ele quer água, mas ainda algo amargo lhe está reservado até no seu último suspiro. É muito cruel. É cruel demais o que fizeram com o nosso Salvador. E pior é saber que nós fizemos isso, porque o levamos para o madeiro, enquanto nós deveríamos estar lá sofrendo tudo isso. Éramos para nós estarmos lá. Mas então Satanás, quando vê ali Cristo morrendo, convoca as suas hostes malditas, infernais, e ali certamente lançando os seus venenos, as insinuações no rosto de Cristo, como ele sofreu até no último momento, o seu veneno, ele então quer ali ferir o calcanhar. Como disse Gênesis, a profecia está lá. É o momento que ainda Satanás alimenta uma destruição de Cristo ali na cruz. Então ele faz as suas últimas investidas, porque o Filho de Deus sabia como golpear o inimigo. Com efeito, golpeou com fúria, e a fúria era o poder do próprio Deus Pai ali com ele, o fortalecendo naquele momento para que ele vencesse. Como o leão da tribo de Judá, ele não se abate, e com as suas santas armas vence o inimigo, lançando dentro do está consumado, uivando e sangrando, o maldito Satanás no eterno inferno. É vencido o poder do pecado, e é vencido o príncipe deste mundo, aquele que luta diariamente, assiduamente, para desviar os corações do Pai de Deus, através das seduções que este mundo apresenta para os homens. A função dele é essa. Mas aqui ele é completamente derrotado, completamente aniquilado, juntamente com a morte, porque já então, com a morte de Cristo, a segunda morte, como eu já houvera falado, não poderá nos alcançar. Não alcançarão aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma pequena frase, está consumado, um verbo e seu complemento, significam tanto para cada um de nós esta manhã, principalmente quanto à nossa redenção e à nossa salvação. Irmãos, quando Cristo disse está consumado, e eu quero finalizar com essa palavra, algo extraordinário ainda aconteceu, como se não bastasse tantas e tantas maravilhas que acabamos de deduzir neste momento do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, os últimos suspiros do Deus encarnado. Há algo maravilhoso que aqui está acontecendo: a ratificação de uma aliança e de um pacto feito antes
da fundação do mundo. Momento este no qual Deus já nos amava. Porque não foi necessário que Cristo morresse na cruz para que o Pai nos amasse. Não, o Pai sempre nos amou, antes da fundação do mundo. O que havia necessidade de acontecer era que o nosso Salvador morresse mesmo da forma como morreu, para nos livrar da segunda morte. E pensem comigo, irmãos, um pacto é feito entre duas partes. O pacto das obras, no início, houve a falha do nosso representante pactual, que era Adão. Ele falhou. E agora é necessária a vinda de um segundo Adão para restabelecer o que nós havíamos perdido no Éden. E veja que interessante, nós temos aprendido com o pastor que a salvação é uma obra monergística. Porque aquele que começa a boa obra foi o mesmo que prometeu terminá-la. E aqui, nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, está a prova cabal de que a salvação é monergística. Pense comigo. Nós perdemos no pacto das obras, com a falha do primeiro Adão, nós caímos em miséria. E agora é necessário o segundo Adão. Então, quando está consumado, quando Deus assim fala, Cristo assim fala na cruz, e Cristo é Deus, vocês sabem que o pacto nesse sentido está feito entre Deus e o homem. Mas agora quem nos representa não é mais o primeiro Adão, é o segundo, que vem justamente refazer ou fazer o que deveria ter sido feito pelo primeiro e não foi. Quando Cristo então nos lava dos nossos pecados, nos dando novos corações, quando o Espírito é enviado para habitar em nós e fazer de nós pessoas justas diante de Deus, justificadas. Ora, temos Deus Pai de um lado e o segundo Adão que nos representa do outro. Portanto, a nossa salvação está nas mãos de Deus, desde o início até o final, tanto na sua projeção inicial, que foi antes da fundação do mundo, quanto na concretização e na ratificação deste pacto. De fato, a nossa salvação sempre esteve, do início ao final, nas mãos do próprio Deus, visto ser Cristo Deus. E isso deve nos deixar maravilhados. Porque que amor é esse que nos ama enquanto nós ainda somos pecadores? Que amor inexplicável é esse, capaz de um Deus santo e puro submeter seu Filho também santo e puro a ter um ministério tão cruento como este, uma morte tão difícil, onde tem de suportar a ira do próprio Pai para que nós fôssemos libertos. Essa é uma prova cabal. O estar consumado é uma prova cabal, porque a nossa salvação não existe, não tem para onde ir. E para onde nós iremos? Se só Cristo tem as palavras de vida eterna. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de fazer uma última aplicação. Não só de nos maravilharmos com essas realidades, porque essas realidades são espirituais. Para haver discernimento da nossa parte, irmãos, é preciso a ação do Espírito Santo. Nós não temos como entender isso pelo simples intelecto humano, razão e inteligência. São coisas profundas demais que mexem com o futuro da nossa alma. Então nós ficamos maravilhados com a profundidade daquilo que foi consumado na pessoa de Cristo Jesus. E isso nos remete a um grande dever. Nós agora devemos proclamar estas maravilhas. Porque nós devemos almejar o que o coração do Pai almeja, a vinda para Ele mesmo dos seus eleitos. Ora, se o Pai almeja em Cristo o Filho a vinda de pecadores para o seu seio,
muito mais nós que somos alvo desse grande amor devemos almejar. Nós precisamos, irmãos, de maneira urgente, porque o tempo está cada vez mais abreviado, vocês sabem disso. Nós precisamos proclamar estas verdades que acabamos de ouvir. O que é que foi consumado? O ímpio precisa saber o que foi consumado, como foi consumado, quando foi consumado, quem de fato o consumou e o que isso significa para a perdição ou salvação da sua alma. E quem tem que levar adiante essas maravilhas que nós ouvimos esta manhã somos nós, irmãos. O dever de ir da igreja. Nós temos visto isso latente nas pregações de Atos do Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso dever, é levarmos adiante essas maravilhas e explicarmos o que é que foi consumado ali, naquele momento tão doloroso. Filhos de Deus, crentes, vocês que por fé receberam a Cristo como Senhor e Rei, proclamem a cada dia nas suas vidas, em suas vidas, que está consumado. Essa obra perfeita, que não é obra de homens, mas uma obra genuinamente divina, que nos alcançou por tão grande amor demonstrado na cruz, na morte, certamente na ressurreição de Cristo, que é o que nós vamos agora também participar na mesa do Senhor. Para finalizar, eu quero ler uma oração feita por Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E essa pregação deve ser, essa oração, que é o fim da pregação, deve ser o anseio do nosso coração. Veja que maravilha. Está consumado. Venham e sejam bem-vindos. Venham e sejam bem-vindos. A mesa está servida. Os novilhos engordados foram sacrificados, os bois estão prontos. Venham, aqui está o mensageiro. Venham dos caminhos e dos valados, venham dos esconderijos e dos becos escuros. Venham vocês que são os maisvis dos vis, vocês que se odeiam a si mesmos hoje por causa dos seus pecados. Venham, Jesus nos chama. Ó, tardarão em vir. Ó Espírito de Deus, repita o convite e converte-o em um chamado eficaz para muitos corações, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar e finalizar a pregação. Pai Santo, o que diremos, pois, Senhor, diante destas coisas? Deus, verdades tão profundas e significativas acerca da nossa salvação, nós tivemos o privilégio de ouvir da tua parte esta manhã. Senhor, contempla o teu povo nesse momento, que és poderoso para sondar mentes e corações. Deus, vê em nós, e se houver algum caminho mau, Senhor, misericórdia, retira-o, Deus. Ó Deus, nos faz nesse dia glorioso meditarmos acerca destas verdades, Senhor, e que esteja de fato, como nós cremos, consumado em cada coração aqui esta manhã, Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Senhor, recebe toda a glória, porque a tua obra, Senhor, ela é maravilhosa demais para nós. E nós precisamos dizer o que Pedro falou, para onde nós podemos ir, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna. Nós nos rendemos a ti, Senhor, a esse teu grande amor, a essa tua obra maravilhosa, a saber, a nossa salvação. Agora, Deus, nos habilita a participarmos da tua mesa como convém, e nos abençoa, ó Deus, para o louvor da tua própria glória. É o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Amém.